Agora a gente vai falar de um assunto que o pessoal comentou muito em relação à Mariana, por conta da linha de cintura da Mariana, a questão da feminilidade dela que destacou bastante, né? Ela manteve a feminilidade, por mais que algumas atletas às vezes perdem a mão, né? Sim. Tanto no esporte no geral. E fez isso, muita gente comentou, né, amor? Que você gostou da linha de cintura, era bem diferenciada assim, e tal. Eu não era a maior no palco. Não era a maior, pessoas que ficaram em colocações depois da minha. Talvez, pode ser que tinha um volume ali maior do que o meu, então você não tem a prótese também, né, de silicone, que conta muito, né, para atleta, categoria feminina em geral, né, o silicone, a prótese, ela conta muito, ela pontua. Então, assim, você pode perder ali, se tá igual e a outra tiver o silicone, você não ganha. Então, assim, isso leva em consideração também, né? Também. Então, são muitos detalhes na categoria feminina, né? Igual cabelo, maquiagem, aí tem a linha de cintura. Então, acredito que, por exemplo, eu posso ter perdido um pouco no meu volume da perna, só que conjunto, né? O conjunto, em geral, é a linha de cintura, que eu me surpreendi também com o trabalho que nós fizemos. Ficou muito bacana. Antes, quando a gente começou o nosso trabalho, a Mariana ela tinha umas costelas bem largas. Estômago alto, né? Eu não digo nem estômago alto, ela não tinha um controle abdominal correto durante o dia a dia e durante o treino. O legal é a gente comentar disso porque tem gente que vende muito questão de ILPF, não sei o que, vá com venda, faça esse curso. É muito bom, bacana, ajuda demais, mas só que as pessoas esquecem o principal, que é ter um controle abdominal durante o treino. Saber treinar um exercício abdominal de forma correta, ter o controle da inspiração e expiração durante o treino. A gente não fez nenhuma técnica de treino, método de treino, nem liberação, fora do comum. Nada. A gente apenas utilizou o jeito certo de treinar, de controlar a respiração durante o treino. Lógico, depois o Alexandre fala algumas coisas relacionadas à dieta. Ela chegou a fazer abdominal? Fez abdominal. Por exemplo, que não é o foco aqui, mas vamos supor, o exercício de abdominal. Toda vez que a gente faz uma contração, a gente tem que expirar todo o ar pela boca. Então, quando a gente faz essa expiração forçada, a gente acaba fechando a nossa costela. Quando a gente vai voltar do exercício da contração do abdominal, a gente inspira pelo nariz, tentando manter as costelas fechadas. Depois, quando a gente vai contrair de novo, inspira de novo forte, tentando fechar o máximo das costelas. E a gente pega essa técnica correta dos abdominais e transporta para os exercícios de perna. Por exemplo, no agachamento. Toda vez que a gente está fazendo um movimento de descida no agachamento, a gente inspira, a gente puxa o ar pelo nariz. A gente nunca puxa o ar pela boca. Porque se a gente desce puxando o ar pela boca, além de a gente não estabilizar a região abdominal, a gente vai descer com a costela aberta. Então a gente desce inspirando pelo nariz, deixando as costelas fechadas, e quando a gente for vencer a carga, né, vencer a gravidade, a gente expira o ar pela boca. Se a gente tem essa dinâmica respiratória fora dessa dinâmica, a gente desce soltando o ar, sobe puxando o ar, além de não ter uma estabilização adequada, a gente não vai conseguir manter uma linha de cintura durante o exercício. E isso a gente transporta para todos os exercícios. Hoje eu acredito que aqui a gente for olhar, todos nós aqui, a gente não está conseguindo ficar com o abdômen contraído. Por quê? A gente criou essa adaptação de manter o abdômen sempre contraído, manter essa estabilização da região da coluna vertebral como um todo. E isso que as pessoas não fazem. Elas querem recorrer a trabalho de vácuo, recorrer a LPF, recorrer a manobra de tirar retenção de líquido, mas esquece que o principal é saber treinar corretamente. São pequenos detalhes, gente, que a gente esquece da base e às vezes quer buscar outros artifícios de outro mundo, e isso não vai adiantar. Alguns atletas nem faziam abdominal, né? Há um tempo atrás, também na década de 80, 90, assim, alguns atletas não faziam abdominal. Sim, não, e tinham abdômen, cintura fina. Não, fina. Fora que eu não faço nenhum treino, abdominal, né? Mirabolante, eu faço assim, o básico sem peso, tipo. E é pesado, se fizer certo, é pesado. Entendeu? Antigamente, lá, colocando peso, não é levantamento de peso, realmente. Você tem que ter uma boa... dominar a sua respiração para contrair a musculatura da maneira correta. E vamos supor, no meu caso,
eu tenho facilidade de fazer vácuo, o Alexandre também faz. Você treina vácuo, mano? Não treino, não. Eu não treino vácuo. Eu até deveria um pouquinho mais, mas eu não treino, não. Aí isso que eu ia falar a competição, eles exigiram muito do vácuo. E eu, particularmente, não estava preparado. Eu não sabia que eles iam exigir tanto. Eu consigo fazer o vácuo? Consigo. Mas eu não estava preparado para o que eles estavam exigindo. Nessa próxima competição, eu vou tentar treinar mais o vácuo para conseguir manter mais a posição. Mas o principal eu consigo, que é manter a linha de cintura. Terminava as poses, a minha linha de cintura continuava normal. Tem gente que tá lá fazendo a pose, depois que pede para trocar a pose, solta o abdominal e fica com aquele barrigão. Eu não consigo deixar minha barriga mais solta, relaxada. Fora também que na finalização, a finalização em si, o que você vai comer influencia muito, né? Exatamente. Sim. É isso aqui o Alexandre vai falar, a questão dos alimentos, que se tem realmente diferença em linha de cintura, desconforto intestinal, grande quantidade de comida. Bacana você falar que igual a gente começou a comer aos poucos, né? A gente não foi comer naquela quantidade exorbitante de comida. Sim. Alimento, né, é o principal aí na questão da digestão, intestino e manter a linha de cintura. Porque a maioria das pessoas, elas usam o mesmo tipo de alimento ali na preparação, finalização, do início até o fim. Só que os alimentos que eles geralmente usam, né, não são ricos em fibras, né? A gente não vê usando, as pessoas geralmente não usam frutas em finalização. Os atletas que usam mais a linha antiga não usam frutas. Vegetais são bem específico o que eles usam. Se trocar, fala que não pode, etc. Isso aí não é o ideal. A gente, tanto do Gustavo quanto da Mariana, a gente usou frutas todos os dias da preparação, tanto em off quanto em cut, e na finalização usamos verduras, né, para poder usar como fonte de fibra. E o principal, a ingestão de água. A ingestão de água ali na finalização é onde que vai determinar, né, para onde que tá indo o seu carboidrato. Se você... As pessoas, elas cortam água antes da hora. Elas cortam ali na sexta-feira. Já vi gente falando que corta na quinta, sexta, sábado, não toma água. E como que você vai absorver aquele carboidrato que você come, né? Como que ele vai virar glicogênio? Se você precisa de água para juntar com carbono, né? E o que acontece? Você começa a fazer bolo alimentar no seu estômago e não vai digerir. O que vai acontecer? É onde que aquelas pessoas sobem com o estômago alto e dá a impressão de cintura larga, que não é cintura fina. A Mariana mesmo, a gente desidratou ela, começou super hidratando e desidratou ela, e fomos colocando água aos poucos ali. A gente não tirou 100%. Até no sábado, só no sábado que a gente cortou por um período, porque eu ia colocar água para ela antes, só que eu não sabia mais que horas que ela ia subir. Eu fiquei com medo de colocar água pra ela. Eu falei, eu vou colocar água pra Mariana, vai subir 4 horas. Uma meio-dia ali eu vou começar a colocar um pouco de água. Gatorade, que é o que você já tava usando. O Gustavo começou a usar bem antes. Só que aí eu vi que tava atrasando. O Gustavo não tinha nem subido ainda. Eu falei, não vou colocar. Tá bom, tá. Eu perguntei a ela, Mariana, como que tá? O estômago tá bacana? Você tá com muita sede? Como é que é? Ela falou que tá tranquilo, consigo manter. E a gente foi. Só que o principal foi as fibras das frutas que a gente manteve, né? E as fibras dos vegetais, que a gente não tirou momento nenhum. Isso aí, na finalização, é o principal para você manter o sistema intestinal funcionando. O Gustavo mesmo, a gente no sábado, eu passei para ele a aveia, né? Passei um mingau de aveia para ele, normal, que eles já consomem na dieta deles. Aí ele perguntou, com água? Eu falei, com água. Vamos colocar água, coloca 100 ml de água aí, a gente precisa de água para absorver essa aveia aí, como é que você vai formar glicogênio? Ele foi e fez. Depois ele me falou, o intestino funcionou bacana aqui hoje, precisa de funcionar, entendeu? Ele comeu, passou um tempinho, fizemos na primeira refeição, porque dá um time certinho. Comeu, passou um tempo, foi no banheiro. Ele chegou lá na competição fazendo o vácuo tranquilo. Se ele não tivesse com ingestão de fibra e de líquido na quantidade certa, é claro que ele não vai tomar água absurda porque ele está desidratando, mas tem a quantidade certa. Ele iria formar o bolo fecal, não iria conseguir liberar, ia chegar na competição, ia pedir o vácuo, porque a categoria dele tem uma pose que é vácuo, o nome da pose é vácuo, eu nem sabia que tinha. Também não. Ele tinha que fazer essa pose de vácuo o tempo todo, ele não ia conseguir fazer nenhuma.
E que acontecer? Ele ia perder, porque ninguém todos que não conseguiram fazer vácuo nem classificaram na sua categoria. Então, assim, os alimentos que são escolhidos ali na finalização é determinante. Mamão, papaina, funciona ali, ajuda na digestão, funcionamento do intestino. Usaram todos os dias, né? Abacaxi ajuda na questão também da digestão. Suco gástrico, semente de chia, né? Ali a gente usa também, além de como fibra, ajuda a dar saciedade para eles também, porque vão estar comendo pouco. Questão do colesterol também, que aí já é mais para saúde, a gente mantém todos esses alimentos. Então, assim, no geral, a escolha dos alimentos na finalização é muito importante. Até mesmo a fonte de carboidrato. Eu não deixei o Gustavo consumir carboidratos no Carb Up, que a gente começou o Carb Up dele na quarta-feira, com pequenas quantidades, com alimentos que ele não estava acostumado. Falei, mano, vamos usar arroz. Você está acostumado com arroz. É porque a gente já teve uma experiência em 2019 que a gente tentou usar tipo umas 3 semanas antes da competição batata inglesa. E isso pra mim foi suficiente para me causar gases, deu diarreia e tudo mais, porque eu não estava acostumado com esse tipo de alimento. Então, às vezes a gente... Talvez a Mariana dê certo, né? Por isso é individual, não tem como falar, não existe um alimento bom ou ruim, existe a individualidade. Pro Gustavo não deu certo, a gente continuou usando alimentos que ele já estava acostumado, que é o arroz, as frutas ali, o frango. A Mariana, como a gente não conhecia como que ela respondia na finalização, foi usando os mesmos alimentos que o Gustavo. Claro que em quantidades diferentes, só que os mesmos alimentos. E deu super certo. Agora eu já tenho outra estratégia que vou usar tanto com ele quanto com ela, mas mais com a Mariana, porque eu vi a resposta dela, então dá para usar a estratégia diferente aí de Carb Up. Como o Gustavo falou, a gente começou ali com ingestão baixa de Carb Up. Começamos na quarta-feira, quantidade bem baixa, na quinta mais um pouco, na sexta mais um pouco. Aí, o que muitos atletas erram, atletas que têm que bater peso, eles tendem a começar a carbar depois que pesou. Eles pesam e começam a carbar quantidade muito alta e vem sem Carb Up. Só que para você formar glicogênio, você realmente encher seu físico de glicogênio, que é a intenção do Carb Up, você precisa no mínimo aí de 4 dias. Entendeu? São 4 dias. A gente inicia com 4 bem pouquinho, e terceiro, segundo e primeiro a gente coloca uma quantidade um pouco maior. E vai mudando o índice glicêmico dos alimentos, muda o índice glicêmico. A gente deixa o índice glicêmico muito mais rápido para perto da competição. Talvez um dia antes e no dia. A gente usa o Carb Up inicial com alimentos que você já está acostumado na dieta mesmo. Foi o caso da pizza, né? Foi o caso da pizza. Aí a pizza a gente usa também a questão da bomba de sódio, que a gente vem reduzindo o sódio ali durante a semana, e depois a gente dá uma bomba de sódio também para ajudar a puxar um pouco a água, né? Não é mais questão da água, só que a gente não corta a água. Aí que a gente coloca mais um pouco de água também para ajudar a puxar, né? Falando a grosso modo assim. E as pessoas costumam acarbar no dia. E o que acontece? Coloca com grande quantidade. Você vê comendo, não consegue absorver. E vai ficar bom lá pra terça-feira. É onde que todo mundo fala, meu físico ficou bom depois da competição. É, porque você carbou errado. Então, assim, o ideal, mesmo se você tem que bater peso, você tem que começar. Se você tiver sofrendo muito pra bater peso, na 2, 3 dias antes da competição e não poder carbar, você fez errado já. Já fez errado. Alguma coisa tá errado de antes. Ou a categoria não é pra você, ou a dieta fez errado. Alguma coisa tá errada. Então você tem que estar ali sobrando 2 quilinhos no máximo. Já vai preparando, não deixa pra fazer tudo na última semana. Não dá, porque senão o físico não fica bom, né? O físico não vai ficar do jeito que deveria. Demais, tem que sacrificar muito. Não tem como. Coisa que a Mariana que ela fez não sacrificou muito. Ela comeu, ela foi comendo ali nos 3 últimos dias. De bater peso, né? O dela era só a idade, né? E olhando o feeling do físico, você estava respondendo. O mais interessante é que eu estava acompanhando outros atletas e também eu gosto de musculação, eu gosto de fisiculturismo, sempre tentei acompanhar, né? Eu ficava observando como que era. E eu tinha a imagem na minha mente que era uma coisa sofrida, sabe? Que realmente eu ia ter que passar por uma situação um pouco desconfortável para conseguir chegar lá. E não foi o que eu esperava, porque na última semana eu trabalhei, estudei, fiz tudo como eu faria normalmente. E nós tiramos um dia ali para o descanso, porque foi opcional nosso, né? Assim, nós programamos pra mente tudo, também, né? Isso, preparo para a mente. Igual a prova do Enem. No último dia você não vai estudar, você vai dormir, vai descansar para tentar ir bem, né? Foi exatamente essa estratégia aí que nós utilizamos. Mas foi
bem tranquilo, mais do que eu esperava. Teve uma galera perguntando também o porquê do uso do gin, até um treinador perguntou lá na competição, né? Uhum. Aí perguntou pra mim. O gin, né, que é no caso o álcool, vodka, tem uns que usam vodka, outros whisky ali, não vai ter muito o impacto direto somente no físico. Eu digo que ele é mais pro psicológico, porque ele é um diurético, ok, vai te ajudar na diurese. Então, assim, se é um diurético ali perto não é um diurético o medicamento, né? Ele faz diurese. Um dia antes da competição, vai ajudar você a tirar o resto do líquido que tem. Que ajuda, um pouquinho, já faz diferença. Dilata, né? Dilatação das veias, que no seu caso é muito bom. Mas é muito a mente, relaxa. Você consegue dormir ali no dia da competição. Eu comi a pizza na sexta, depois tomei um gole de gin, e como a gente tava desidratado, bate em 5 minutos. 5 minutos eu tava aqui. Sim, pronto, relaxou. E o estresse pro bodybuilder, né, pro fisiculturista, é a pior coisa que acontece. Se ele não dormir ali um dia antes da competição, ele pode reter um pouco de líquido ali. Então, assim, relaxou, ficou tranquilo. No outro dia, o Gustavo precisou tomar um pouco ali antes de subir para a cena, porque eu vi que ele tava um pouco ansioso, que ele subiu, e ele mesmo achou que ele não tava bom, mas ele tava bom, foi toma aí, mesma coisa, ele tava com pouca comida, pouca água, ele tomou o gin, bateu rapidinho, e subiu com outra postura. Agora ficou bom. Então, assim, os alimentos, né, que são escolhidos, tudo tem o seu devido lugar. Não é nada aleatório. Come isso aí. Não, ele comeu mingau de aveia no horário que deveria. Ele falou, queria colocar as frutas na primeira. Eu falei, não, mano, coloca a fibra primeiro. Vamos colocar, depois coloca a fruta. Deu certo. Colocamos ali doce de leite, né, para absorver mais rápido, porque a gente já estava chegando perto da competição. A gente colocou doce de leite, colocou mel, que são carboidratos que vão absorver muito mais rápido. E vai enchendo ali durante o dia. Então, assim, questão de alimento é essencial. A escolha dos alimentos é mais essencial ainda do que o tempo de absorção de alimento. Sim. A escolha deles.